Bem-vindos a mais uma leitura de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos na segunda parte do livro, que são os exemplos, e vamos para o capítulo 2, Espíritos Felizes. O nome do espírito aqui é o Samson. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre a minha alma e o meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, o de invocar o meu espírito o mais brevemente possível, a fim de, como membro assaz inútil da vossa sociedade, poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo, face por face, as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que, para nós, os espíritas, não passa de uma transformação segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos, e a São Luís como presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia de que há muito me preocupa. Receio confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente num estado corpóreo no qual eu não posso justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar esta dia na terra ou noutra qualquer parte, desde que naufrague. Para satisfazer-lhe o desejo, invocando-o o mais brevemente possível, dirigimo-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo uma hora o respectivo enterro. Era duplo o nosso fim: íamos cumprir uma vontade última e íamos observar ainda uma vez a situação de uma alma num momento tão imediato à morte, tratando-se de resto de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado de espírito pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o Sr. Samson descreveu completamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Agora, primeiro, Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Primeiro ponto, evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Segundo ponto, meu caro Sr. Samson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. A resposta: é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Terceiro ponto, fostes tão sofredor que podemos
penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores, comparando a situação de hoje com a dos 2 dias atrás? Que sensações experimentais? Resposta: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo e Deus ouviu-me. Quarto ponto. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Resposta: ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova da sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Ponto número 5. Estais bem certo de que já pertencerdes ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como comprová-lo? Resposta: oh, certamente. Já não sou desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve levar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em suma, transformado. Em mim já não reconhecereis o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de tudo, o prazer e a alegria. Eu sou o espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Gostaria de poder falar aos meus filhos, ensinar-lhes aquilo que sempre desdenharam acreditar. Ponto número 6. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? A resposta: o meu corpo, pobre, mísero, despojo, vovopó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem compensador. Por isso, tão depressa posso comunicar-me convosco. Ponto número 7. Conservaste as ideias até ao último instante? A resposta: sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse. O ponto número 8. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? A resposta: parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito extingue-se, encontra-se o vácuo, o ignoto, e, arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada, compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Ponto número 9. Tendes ciência do que pretendo ler sobre a vossa campa? Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu sem interrogação alguma, a certa controvérsia suscitada
reflexão no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. A resposta: sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje, que grande é a minha alegria. Ups, caiu. Que grande é a minha alegria. Problema técnico aqui, mas enfim, vamos continuar a leitura. A resposta é: sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje, que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Falai coragem, confiança e oxalá os meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. Tem aqui a assinatura do Espírito, que é G. Samson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estado da vida e, se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que o medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um imenso mal, que a terra me seja leve. Parte 2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Número 1. Evocação. Isto é outra vez eles a invocarem. A resposta: estou perto de vós, meus amigos. Ponto número 2. Consideramo-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro, e visto que permitis, mais felizes ficaremos em completá-la para a nossa instrução. A resposta: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Ponto número 3. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, na maioria das vezes, o que nos leva à descrença, e assim, tudo o que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. A resposta: espero-as e não ficarei surpreendido. Ponto número 4. Descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? A resposta: mas certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é um complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para se escapar do seu invólucro. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização, o desprendimento se opera sem esforço. Ponto número 5. Sabeis se há espíritos para os quais um momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? Resposta: isto é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento.
ou antes habituou-se a ele, e a calma com que encara a morte impede-o de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte, e a sua ausência por ocasião da morte é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Entre esta morte e a do ateu há paridade. Ponto número 6. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que são arremessados ao nada? Resposta: sim, eles acreditam no nada até a última hora, mas no momento da separação o espírito recua. A dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo apreender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Noutras circunstâncias, o Espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem clamar, gritar e sem sequer um som podem articular. Então vemo-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e sois aliviados pela compreensão com que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por um longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Ponto número 7. Dissestes que por ocasião de expirar nada vieis, mas pressentieis? Compreende-se que nada visseis corporeamente, mas o que presentieis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? A resposta: foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem, mas o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente o mundo desconhecido e a verdade, brilhando de súbito, dá-lhe momentaneamente uma imensa alegria ou uma funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes daquele em que se perde a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, qualquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Ponto número 8. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? A resposta: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me que recuperasse as faculdades. E foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me a sorrir. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas
vê o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe se não contém de alguma sorte e em parte algo do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do Sr. Samson lembra como que um homem adormecido numa choupana a despertar num palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Parte número 3. Número 9. Sobre que aspecto se vos apresentaram os espíritos? Sobre a forma humana? Resposta. Sim, meu caro amigo, os espíritos ensinam-nos aí na Terra, que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório. E é verdade. Mas a diferença entre a máquina e a forma, que penosamente aí se arrasta com o seu cortejo de misérias e a felicidade maravilhosa do corpo espiritual. A fialdade já não existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distinto da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. A linguagem tem modulações intraduzíveis para vós e o olhar tem o alcance de uma estrela. Conjecturai sobre o que Deus pode produzir na sua omnipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma fraca ideia da forma dos espíritos. Número 10. Quanto a vós, como vedes, reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sentis em vós mesmo uma cabeça, tronco, pernas e braços? Resposta. O espírito, conservando a sua forma humana idealizada, divinizada, pode, sem contradição, possuir todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as minhas mãos com os dedos, pois podemos à vontade aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhes as mãos, sem que disso se apercebam. Quanto à nossa fluidez e graças a ela, podemos estar em toda a parte sem interceptar o espaço a produzir quaisquer sensações, e assim o desejamos. Se assim o desejamos. Nesse momento, entre as vossas mãos cruzadas tenho as minhas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo. Porém, o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa-o, e o que chamareis milagre, se acaso viseis, não passa para o espírito de uma ação contínua de todos os instantes. A vista dos espíritos não se pode comparar à humana, uma vez que, também, o corpo não tem qualquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo adivinhar até o pensamento alheio. Também pode, oportunamente, tornar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o espírito que tem terminado a provação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Número 11. Número 11. Os espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias ireis um homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina. E o mesmo que se dá
convosco poder-se-á aplicar ao espírito a longo tempo desencarnado? A resposta: não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os como quis, e tendo, segundo os seus maravilhosos desígnios, de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos, mas vos deveis senti-lo sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. De facto, não se reproduzindo, o sexo ser-lhes-ia inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o facto, mas saber, visto que o Sr. Samson desencarnara recentemente. As impressões que guardava do seu estado terreno, os espíritos cruz compreendem perfeitamente a sua natureza. Porém, os inferiores, não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim, pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem por outra ou por esta razão suponha ter realmente um sexo. Em contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles do que de quem os interroga sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Número 12. Que tal se vos afigura a sessão? O seu aspecto é o mesmo de quando ireis vivo, ou ireis vivo? As pessoas mantêm para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Resposta: muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir não só em Paris, mas na França inteira, onde há grupos que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia. Quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Ponto número 13. Dissestes poder ler o nosso pensamento. Podeis explicar-nos como se opera esta transmissão? Resposta: não é fácil para vos descrever, explicando-o. Este prodígio extraordinário da nossa visão seria preciso franquear-vos todo um arsenal de agentes novos, com o que, aliás, ficareis na mesma, por terdes as vossas faculdades limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguireis. Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde sereis como nós. Procurai, no entanto, morrer em graça para muito saberdes. A curiosidade, estímulo do homem, que pensa conduzir-vos à tranquilidade para a morte, reservando-vos a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. Enquanto espereis, direi para responder, ainda que mal, à vossa pergunta: o ar que respirais, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o vosso pensamento. O sopro que exalais é mais ou menos a página escrita dos vossos pensamentos lidos e comentados pelos espíritos que constantemente se encontram convosco, mensageiros de uma telegrafia divina que tudo transmite e grava. Ficamos hoje por aqui e vemo-nos na próxima leitura.